Oi galera, tudo bem? Como eu prometi, vou fazer aqui uma revisão básica, bem breve, dos nossos conteúdos da prova, tá certo? Como eu falei, a gente tem que pedir para vocês estudarem a parte de conjunto, equação e função, tá certo? Aqui é só para poder dar uma reforçada, mas vocês têm que também revisar todas as atividades que a gente fez, tá bom? Aqui já dá uma boa ajuda para vocês, tá? Galera, começando a revisão, tá? Com a parte de conjuntos. Então, o primeiro exemplo, bem simples. O conjunto dos naturais pares menores que 20, tá? Então aqui quando eu pedir uma questão, quando se vê uma questão como essa, basta que vocês escrevam, tá? O conjunto dos naturais, tá? Eu vou colocar aqui o N representando os naturais, mas não é obrigatório vocês colocarem. O importante é colocar os elementos que eu pedi, né? E a questão pede. O conjunto dos naturais pares, ou seja, números naturais, vamos lembrar até, números naturais são apenas números positivos e inteiros, tá certo? Não pode ter número com vírgula. 3,5, 7,2, não pode. E apenas positivos. E aí eu pedi que fosse apenas números pares, né? Então, vamos pensar, né? Primeiro número par que nós temos, sempre, nunca esqueçam, é o número 0, tá bom? É o primeiro. Em seguida, vai vir 2, e aí só números pares. 4, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, certo? E aí eu vou parar no 18. Por quê? Porque eu pedi apenas números pares menores que 20. Então o próximo número par seria 20. Mas como eu quero apenas os menores, eu fecho no 18. Certo? Então eu tenho aqui o conjunto que eu pedi, né? Naturais pares menores que 20. Pronto, tá aqui todo mundo. Beleza? Coisa bem simples, bem tranquila. Tá? Esse é o primeiro exemplo, para a gente poder começar a revisar a parte de conjuntos. Agora vamos para o segundo exemplo, que eu já fiz aqui. Vou só subir aqui um pouquinho a folhinha. Pronto. Ver aqui para não ficar muito tortinho. Então, um pouquinho torto assim, mas pronto, melhorou um pouquinho aqui. Ó, o que eu pedi aqui, né? Vamos lá. Temos os conjuntos A, 2, 4, 6 e 8 e 10. E o B, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Represente a união com B, tá? Ó, primeiro aqui é união, desculpe, interseção, tá? Primeira interseção, A interseção B. Segundo, A menos B e depois B menos A. Vou representar apenas pelo diagrama, tá certo? Apenas um diagrama já representa todas essas três operações, tá bom? E o diagrama é o seguinte, né? Você vai ter dois círculos, tá certo? Percebe que um passa por dentro do outro. Isso acontece por quê? Porque eu vou ter elementos que aparecem tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tá? A gente vai ver bem direitinho. O importante é fazer que os dois círculos, cada círculo representa um conjunto. Esse círculo representa o conjunto A e esse aqui representa o conjunto B, tá? A gente sempre faz isso na sala, né? Então é só a gente relembrar direitinho. E aí, galera, o que acontece? Primeiramente, como eu falei a vocês, né? Nós temos três áreas. Essa parte aqui, que é a parte apenas de elementos somente do A. Essa parte, que é só a galera que pertence apenas ao B. E essa parte aqui central, que é só a galera que está dentro desse conjunto e também desse conjunto, tá? Eu começo sempre pelo meio, tá? Vocês sempre comecem aqui pelo meio, que é a interseção, tá bom? Então você vai olhar aqui nos dois conjuntos, A e B, primeiramente. Primeiramente você vai ver quem são os elementos que aparecem nesse e nesse conjunto. Como vocês podem perceber, o elemento 2, tá? Ele aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto B, tá certo? Então ele é o primeiro elemento que vai para cá, para dentro da interseção. Tá? Interseção, elementos que são repetidos, aparecem no A e no B. Depois você vai olhar o próximo, 4. Né? 4 aparece no A e também no B. Então tá aqui, 4. Então ele também é o próximo que vai vir para cá, para dentro. Beleza? Galera, o 6 apenas está aqui, né? Não está aqui no outro. O 8 também só está aqui e o 10 também só está aqui no A, né? 5 e 7 também só está no B. Então a gente não coloca. Feita essa parte aqui, agora a gente vai passar para os próximos. Vamos agora ao seguinte. Vamos olhar apenas a galera que vai somente pertencer ao conjunto A. Então, olhando lá para o conjunto A, como eu já usei o 2 e o 4, não posso usar de novo aqui. Já usei aqui, ó. Então, eles já foram descartados. Já estão aqui. Então, sobrou o quê? Sobrou 6, 8 e 10. Então, coloco aqui 6, 8 e 10. Tá? São os três elementos que aparecem apenas no conjunto A. Beleza? E aí agora eu vou olhar, né, a galera que vai aparecer somente aqui, ó.
que são apenas do B, não tem nada a ver com A. Então vamos olhar, né? Número 1 aparece apenas no conjunto B. Número 2 e 4 não vou usar, porque já estão aqui dentro, né, da interseção, aparece nos dois, esquece eles. O 3 eu vou usar, porque ele só aparece no conjunto B, ó. O 5 também só aparece no conjunto B. E o 7 também só aparece no conjunto B. Então, é dessa forma que eu represento, pelo diagrama, essas três operações aqui, ó. Interseção, 2 e 4, beleza? Ó, 2 e 4, interseção. A menos B, ou seja, apenas elementos do A. Tá aqui, ó. Tá certo? Apenas elementos do A. Tá aqui, representei. E B menos A, ou seja, apenas a galera do B. Tá aqui também. Pronto. Representar as operações pelo diagrama é só isso aqui, tá bom? Não tem muita dificuldade, né? Beleza? Parte de conjunto revisada aqui, a parte mais que eu acho mais interessante, né? Claro, confira também pelas atividades, para poder ficar tudo show. Agora vamos seguindo aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado, né? Opa, tá aqui. Exemplo 3, ó, galera, aqui em cima. Sobre equação, né? Equação também foi uma matéria, foi uma parte que a gente viu bastante. E também é bem simples, não é muito dificultoso não. Então coloquei aqui um exemplo para poder a gente trabalhar. Aqui é bem simples. A solução da equação 5x mais 10 igual a 40. Então aqui é basicamente, galera, a solução da equação é descobrir o valor de x, tá? Resume-se a isso, como eu falei a vocês. E descobrir o valor de x é tranquilo. Primeiramente, você vai deixar... Você tem dois lados, né? Você tem uma igualdade, você tem um lado, você tem outro lado. Então, a igualdade ela divide todo mundo. Então, desse lado eu tenho 5x mais 10. Como eu tenho que deixar o x sozinho desse lado, eu vou primeiramente, né, deixar ele junto com o seu colega, 5. Então, fica aqui, ó, 5x. Vão ficar os dois aqui juntinhos, por enquanto. E aí, o mais 10, vou jogar para o outro lado. Então, coloco igualdade, né, fechando aqui a primeira parte. Lá já tinha 40. Você repete 40. E do jeito que tu tinha mais 10, lá do outro lado, tu vai trazer para cá. Ele vai trocar o sinal de mais para menos. Fica menos 10. Beleza? Feito isso, repete 5x. E aí você vai lá e subtrai. 40 menos 10 igual a 30. Tranquilo? Para finalizar, o 5 está multiplicando x. Beleza, não tem problema. O x fica sozinho. Repete aqui igualdade, tá? O 30 repete também. O 5 que estava multiplicando x passa para o outro lado, dividindo 30. E agora é só fazer a divisão. Né? 30 dividido para 5 vai dar exatamente 6. Essa aqui é a solução da nossa equação, tá? Somente isso. Coisa bem simples, a equaçãozinha, né, relax mesmo, só para poder a gente desenrolar legal. Tá bom? Beleza? Próxima, né? A próxima é função. Tá? A revisãozinha breve, básica, pessoal. Vai tomar só uns 10 minutinhos, uns 10 minutinhos de vídeo, vocês conseguem revisar quase todo o conteúdo aqui. Aqui é o seguinte, calcular o valor da função f de x igual a 2x mais 10, quando tiver f de 5. Tá? Então aqui é o tipo de questão que é muito tranquilo também. Você vai, né, pegar essa função aqui, tá certo? E você vai substituir o valor do x. É sempre isso, trocar o x pelo valor dado. Quem vai dizer o valor? Isso aqui, ó. Aqui você vai olhar para cá e lá vai dizer qual é o valor que você vai trocar no lugar do x. Olha quem está dentro do parênteses toda a vida, olha, tá certo? No caso é o número 5. Isso significa trocar x pelo número 5. Apenas isso. Como é que fica? F de troca x por 5, tá certo? Beleza? E aí também aqui, ó, 2 repete vezes x, troca x por 5, mais 10, tá? É assim que a gente vai descobrir o valor da função, tá certo? Lembrando a vocês, ó, o valor da função é também chamado o valor de y, ou o valor de f de x, tá certo? Temos só que descobrir o valor da função. Bem tranquilo, é só trocar o x pelo valor dado. E aí, galera, f de 5, né? Isso aqui, lembrando, ó, significa valor da função quando x é 5. Repito mais uma vez, valor da função quando x é 5. Eu vou descobrir então que é muito fácil. 2 vezes 5, 10, mais 10. Para finalizar, galerinha,
tu vai só juntar. 10 mais 10 igual a 20. Pronto. Esse é o meu valor da função, tá certo? Só isso aqui mesmo, 20 é o valor da função. Acabou por aí, tá? Beleza? Vamos lá para a última, vai mais uns 2 minutinhos de vídeo, eu termino. A última também, na verdade eu queria fazer, eu deixei com essa última aqui, é de conjunto, mas eu deixei ela já no finalzinho porque ela é bem legalzinha e tal. É um pouco mais demorada, mas acho que a gente consegue fazer legal. Ó, é uma questão que interpreta um problema. Bem tranquilo, fizemos em sala também. Numa escola de 200 alunos, tal, grifa sempre, ó, os números, tal, é importante, ó. Numa escola de 200 alunos, 100 gostam de matemática, 90 gostam de português e 50 gostam de ambos. Quantos não gostam de nenhum? Tá? Perguntei aqui quantos não gostam de nenhum. Galera, vamos lá nós. Quando você pegar um problema como esse, você percebe, você tem 200 alunos no total. Total 200. Uma parte gosta de matemática, outra parte gosta de português. Ou seja, você tem dois grupos, certo? Separados. Mas você tem uma certa quantidade de pessoas que gostam dos dois. Estão, no caso, né? Estão dentro dos dois grupos. No caso aqui são 50 pessoas, tá? Então, para isso, você faz um diagrama também, né? Dois diagramas aqui, ó, um por dentro do outro. Divide em dois grupos, no caso aqui, né, ó, aqui é o grupo do português e aqui o grupo da matemática, tá? Vou dividir assim. E aí você vai começar pelo mesmo jeito da questão anterior, essa aqui, tá? Ó. Você vai começar pelo centro. No centro você vai colocar a interseção, ou seja, a galera que pertence tanto a português quanto a matemática. Olhando os dados, ó, você tem 100 que gostam de matemática, beleza, 90 que gostam de português e 50 que gostam de ambos, ou seja, 50 estão no português e na matemática, gostam dos dois. Esses 50 vêm para cá para dentro. Ó, essa aqui é a parte, essa parte aqui, tá, ó, ela é a região que sempre vai ter a galera que pertence a esse e a esse conjunto, tá bom? Pertence aos dois ao mesmo tempo. Em seguida, vamos lá. Parte do português. É essa parte aqui. É só a galera que gosta somente de português. Eram 90. Não, então aqui eram 90. Porém, eu vou ter que diminuir esses 50 aqui, tá certo? Sempre você vai diminuir esse do meio, né? Pega aqui os 90 e vai dividir com o valor do meio, que no caso é 50. Por que eu vou diminuir? Porque aqui eu já contei 50 pessoas que gostam de português. Como eram 90, né? Eu já tenho, das 90 eu já tenho 50 aqui, eu tenho que diminuir. 90 menos 50 fica 40, tá? Esses 40 gostam apenas de português, beleza? Apenas. Feito isso, faremos o mesmo com matemática. Matemática eram 100, ó. Então tinha 100 pessoas que gostavam de matemática. Eu vou tirar também aqui, ó, esses mesmos 50, tá? Que já é a galera que já gostava de matemática, né? Só que não gostam só de matemática. Gostam de matemática e de português. Então eu vou tirar ela aqui dos 100, tá? 100 menos 50 fica 50 pessoas que gostam apenas somente de matemática, beleza? Tendo esses valores, galerinha, eu tenho que somar, né? Para saber quantos alunos de fato gostam só de português, português e matemática e só matemática. Então, somando tudo, né? Ó, 40 mais 50, né? 40 mais 50 de novo. Eu vou ter no total aqui 140 alunos, tá? Ou seja, eu tenho 140 alunos que gostam de português e matemática. Alguns só de português, outros dos dois, outros só de matemática. A pergunta é, quantos não gostam de nenhum? Né? Tem a galera que não gosta de nada, né? Não gosta de nenhum dos dois. Acontece, né? Eram 200 no total. Então, 200. Eu vou diminuir esses 140 aqui, ó. Certo? Vou diminuir os 140, que é a galera que gosta de algum dos dois. Reduzindo isso, eu vou ter total de 60, né? Então eu tenho 60 alunos que não gostam de nenhuma matéria, ou seja, nem português, nem matemática, beleza? Diminuiu, acabou a história. Pronto, beleza? Galera, 15 minutinhos, tá? Praticamente. Vocês vejam esse videozinho, tá? Revejam as atividades, tá certo? Com carinho, né? Que vai dar certo, vai dar tranquilo. A gente vai fechar esse semestre aí com uma nota favorável a vocês, tá bom? Qualquer dúvida, chama aí que, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Valeu, galerinha. Tchau, tchau.